falarmos, então eu and what volto he para does falar during da that time, and besta why you should not dispensação, go into that do que ele faz dispensation. durante aquela dispensação, por que So você without não delaying deveria so entrar much, naquela dispensação? I want to begin by Então, sem saying perdermos tempo, eu that the Lord gostaria is de making a começar clarion call dizendo to be que o Senhor ready. está fazendo um In all toque de this, if despertar you para put it all estarem together, prontos. Em tudo He's isso, se trumpeting, he's você pôr shouting it tudo aloud that junto, be ele ready, está be prepared, trompeteando e be gritando bem alert, alto. be on guard. Prepare-se, estejam alertas, estejam de And that's guarda. why in the book E é of por Matthew isso, chapter 6 verses 19 no to livro de 33, I'm not reading it Mateus, now, capítulo 6, he now begins to tell you that when you ele see agora that, começa a when you te hear dizer that que kind of quando prophecy você vê coming isso, from quando one você like ouve me, este whom tipo de you have seen has profecia been vindo revealed de alguém openly, como eu, then que the Lord você is viu simply que foi saying revelado abertamente, that então o Senhor begin to está seek dizendo first the simplesmente kingdom of God Almighty. que In other words, comece a make sure buscar em everything primeiro you do lugar o reino gravitates do around your Deus eternity with Todo-Poderoso. God. Então tenha Eternity with the certeza Lord. de que em tudo que você This thing faz I'm gira em doing, torno how da does it sua enhance? eternidade com o How does Senhor. it help me Como to que enter isso the eternal que eu estou kingdom of God? fazendo, como isso vai me ajudar a entrar no This thing eterno I'm doing reino de now, Deus? how does it facilitate my entry into glory that I may not slide into the Esta coisa que eu dispensation of estou the beast? fazendo agora, como que vai me And ajudar that a particular me day you preparar see is para que talking eu about não in this entire escorregue para combination dentro from da May 14th dispensação da all the way to besta? May 27th? Então, em That toda essa entire combination, combinação, you put it desde together, it's 14 de unbelievable. maio And I até want just to add 27 one de more thing maio, that the Lord said in the toda dream esta by voice. combinação é muito He formidável. said, Então, the quero dizer sea algo is que o coming Senhor to disse no flood. There sonho is por also a voz. big flood coming Disse to que o flood the mar land. That vai prophecy I gave just a few days ago. inundar a So it terra. has Eu dei esta been a profecia very há poucos active dias time, the atrás. Lord speaking Então, é um dia one after muito the other. ativo quando o Senhor está falando uma vez atrás But da he says, outra. be ready. Mas ele Readiness diz, is key esteja during this pronto. time. And Prontidão that's é why I want to chave handle one neste aspect of tempo. readiness É por isso que eu quero lidar com um aspecto that da you may be able prontidão to be para que equipped vocês even as we possam begin to estar explore deeper. equipados We enquanto nós pursue começamos deeper a the explorar mais meaning of all these profundamente visions coming o at this time at the same significado time. destas visões que estão vindo ao mesmo tempo. So, one Então, of the scriptures I uma want to das begin with today as escrituras we com a begin this qual eu journey to quero explore começar is in the nesta book of Luke. jornada está If you no turn with me livro to de Luke, I'm turning Lucas, it here right now. Luke chapter 12. Lucas, capítulo I'll read 12, eu from vou ler verse a 35 to partir do verse versículo 48 or 40. 35 ao Probably 40, 48 is provavelmente suffice. I could have arrived 40, but we can 38, mas explore nós vamos 48. explorar o 48. Luke chapter Lucas 12, verse 12, 35. Even the 35. subtitle Até there, mesmo o in terms subtítulo of lá, everything you put em together, termos de May tudo 14th, pondo junto, the 14 Messiah is coming de to maio. take the O church. Messias Glorification está takes place vindo there, para taken levar up a into igreja, a glory. I glorificação stand before acontece, the são King levados para a himself, glória. the Eu glorious estou Lamb de of pé God. There are some diante do rei details ele mesmo. I wanted to Eu give, quero but it's dar, really mas restrained, realmente eu very much estou muito restrained over time. restringindo ao longo do tempo, eu estou And then restringido. you come to May Então 26th. você chega Now the a other dispensation, 26 de maio, you então a notice that outra he's talking dispensação. about two Você nota que ele dispensations está here. falando de duas One of them dispensações is this aqui. dispensation we Uma are in, where delas é there is essa no week being dispensação counted, na no qual nós counting of estamos, weeks. onde não há mais contagem The 69 weeks de happened already. semanas. The Messiah went A to the cross, semana delivered 69 já mankind, atoning aconteceu, o for Messias sin foi para a and all cruz those things. e ele libertou a humanidade, expiou o And yet in pecado. terms of Israel, it is yet to Entretanto, come a on the respeito second de coming. So Israel, that I have ainda deferred. acontecerá na I've held that a segunda little bit vinda. that I may Eu finish up the segurei um pouco conversation with para the church. terminar a As conversa at com a now, for now. igreja, como que por So agora. he's talking about the Então ele está falando a dispensation respeito da dispensação da tribulação and the e dispensation a of the church. dispensação da igreja. And he's E also ele talking também about está the falando end a of a respeito do dispensation. final de uma When dispensação. now Quando agora the a 70th week of 70ª Daniel semana is de coming. Daniel está We are in vindo. this church Nós age, estamos and nesta in era this da age there igreja is no e counting nesta of era weeks. não há There's no week contagem being de counted. semanas, 69 não há. weeks came and As the clock was 69 stopped. semanas já vieram e o relógio parou. And I just want to make E eu it quero clear to apenas you deixar claro that para some of these vocês prophecies have que been algumas fulfilled destas and others profecias are se not yet. cumpriram e outras ainda não. The Messiah O already Messias came. já If you veio. count it, Se you você include the leap contar, years você and vai those that ver are not leap os years, anos you'll find to the bissextos e os exact que não date. são bissextos. Exact Você date. vai encontrar a data exata
the 6th of April, O 6 de 32 AD, abril, exact 20, date, 32 he entered, he made a depois de triumphal entry Cristo, antes de Cristo, into ele Jerusalem. faz a entrada If you put together, triunfal you find em that those are Jerusalém. Se você exactly the colocar juntos, você 69 vai weeks. descobrir exatamente que ali se cumprem as 69 483. semanas. Remaining 7 years. 483. Even just that É apenas este level of começo, accuracy. este nível de perfeição. No one can Ninguém ever come nunca up and pode say vir e that on dizer such a day the que Messiah naquele will dia o appear Messias vai and go. aparecer e ele That is vai God entrar. himself. Não, só It Deus. tells you that surely the Então, Bible isso is only diz que a book Bíblia of the é Lord, the apenas book of o God livro Almighty. do Senhor, do Deus Because it's so Todo-Poderoso, accurate. porque é tão How preciso, tão about the one who is perfeito. talking here E today? quanto a The este que Bible está promised falando that aqui, I would come a back. Bíblia prometeu que eu voltaria. And here I am E aqui now. estou eu And the agora. biblical E a identity has been identidade well bíblica tem displayed. sido muito bem So the Lord is demonstrada. saying Então o Senhor that está He's dizendo about to bring an que end Ele to the está church prestes age. a trazer ao fim And a that era da there is a igreja. mystery in this. Entretanto, He will há bring uma an end to this mensagem mystery, this nisto. church age. Ele vai trazer fim a este mistério, a era da igreja. And He's saying E Ele está dizendo that as He brings an end to the church que age, enquanto He Ele will traz do o what we call an fim à era da evacuation, the igreja, Ele fará uma removal of God's elect. evacuação, a From remoção this dos theater you see war eleitos de with Deus Iran, nesta the guerra, COVID, teatro de there's guerra, another virus, Irã, Hunter's Covid, virus, and then now agora Ebola outro virus, vírus, and Hunters, things are starting to Ebolas. get quite As messy. coisas estão começando a ficar muito complicadas. To remove the church from Remover a this, igreja disto, so that He may be para able to que ele roll out the possa prophetic desenrolar a timeline linha towards do tempo establishing profético the em eternal kingdom direção a of God Almighty. estabelecer o reino eterno do Deus Todo-Poderoso. Excuse me. To roll out the Desenrolar timeline a towards linha do establishing the tempo kingdom em of God direção a Almighty. estabelecer But o before reino we do go into Deus that prophetic Todo-Poderoso. timeline and study Mas of it, antes de entrarmos I want us nesta to linha do look at tempo, what is it that eu you quero have olhar now. o What que are é the que low-hanging vocês fruits? têm agora. What can you have Quais são now, as now, frutas now? que você You tem as a agora na church. sua mão, agora, Now a you know that he's igreja. talking about the Ele dispensation of the está church falando a age coming to respeito an da end. The dispensação rapture da will era da happen, Messiah igreja appears, chegando ao takes the fim. church O glorified, Messias and then the aparece, other leva dispensation, para a the beast igreja is coming out glorificada. of the sea. E a próxima dispensação, a So besta what is your está take-home saindo do message mar. this morning? Então, qual que é a mensagem que East você African tem que time. levar So if you look at Luke para chapter 12, casa? 35, 48, it Então, says the following. The Lucas subtitle there, the 12 subtitle do says 35, ele diz watchfulness. So you can vigilância. tell the instruction is Então right você pode there. ver que a instrução está bem aqui, Readiness. To prontidão, be prepared, estar preparedness, preparado, alertness. alerta. And it says, be E dressed ele ready diz, for service, estejam prontos and keep para your lamps vestir, burning, mantenham suas like lâmpadas servants waiting for acesas, their master to como return from a servos wedding que estão banquet, vigiando, so that esperando when o he seu servo comes voltar and da knocks, they can festa de immediately casamento, open the door for para him. que eles possam, This is the quando instruction ele he's chegar e talking about. bater, possam Be abrir a ready, porta be imediatamente. prepared, be on alert, Estejam be on prontos, standby, preparados, ready for alertas, service, de and keep your em lamps burning, the lamps vigilância, of salvation burning, mantenha a lâmpada da sua salvação like acesa, servants waiting for their como master to return servos from que a wedding aguardam banquet. pelos seus mestres He para tells you voltar the do type of banquete de waiting casamento. that you should have. Ele diz o tipo de That kind of espera que anxiety você tem that que any ter. moment he can Essa come. ansiedade de que a qualquer momento Any ele moment pode he can vir. return. A qualquer momento ele pode From a wedding retornar. banquet, Então, da festa de so that casamento, when he comes para and que quando knocks, ele chegar e bater, they can eles immediately possam open the door imediatamente for him. abrir a Verse porta. 37 Versículo of Luke 12 37 de says, Lucas 12, ele it diz: will be good. Bem-aventurados, abençoados são aqueles. Blessed are those. Abençoados aqueles. Eles serão abençoados se você está nesta categoria. Ele agora está descrevendo a igreja de Cristo. E dentro da igreja você vê que ele começa a distinguir e separar a igreja em duas congregações. Você precisa ser muito cuidadoso neste mundo para estar na igreja. Você pode estar na igreja. No primeiro segmento, se você tem que levar alguma lição para casa, no discurso introdutório, quando eu disse eu esperei tanto, deixe-me para abrir para eles hoje, porque o Senhor falou comigo naquela visão recentemente, antes da guerra Israel-Irã começar, quando eu voltei de Jerusalém, ele me levou a Jerusalém e ele me mostrou que naquela Jerusalém ninguém saiu, as ruas estavam vazias, todos estavam escondidos nos bunkers.
e um míssil do Irã estava vindo, e por voz o Senhor me disse, ele me mostrou os líderes do gabinete e os ministros do governo, e eles tinham esta mala de madeira. Nem é confortável, mas eles estavam dentro daqueles bunkers, dos abrigos. E por voz ele falou do céu e ele disse, veja, neste Shabat, nós estamos comemorando o nascimento do Messias. Então eu rapidamente entendi. Agora, dentro deste contexto que eu estou compartilhando hoje, você vê muito claramente que ele está falando a respeito de guerra com o Irã, que nós usamos naquela profecia, que ele foi dado antes, e eu dei alguns detalhes dos 4 aviões que vinham. Mas o mais importante para você entender é que ele está falando dentro da outra dispensação. Porque ele está dizendo, vejam, neste Shabat, ou seja, o último Shabat que ele quer recuperar da terra, ele disse, 70 semanas estão decretadas, 69 já se cumpriram. Então, se você olhar neste contexto, você vê que ele já me colocou na tribulação durante aquele último Shabat, o último ano. Ele está dizendo a respeito de comemorar o nascimento do Messias. Então, ele está falando realmente dentro da grande tribulação. Israel está lá. Muito sério, ele está falando além deste tempo. Eu sei que a profecia da guerra Israel-Irã se cumpriu, eu dei essa profecia várias vezes, de várias formas, enquanto ele falou. Mas agora, dentro do contexto desta conversa aqui, onde ele está mostrando 2 dispensações, você rapidamente entende a respeito da introdução dos 7, os 7, que todos os 7 anos que a terra não recebeu descanso sabático. Ele estava recuperando no juízo da escravidão na Babilônia. E eles não entenderam a razão disso. A cada 7 anos eles não me obedeceram. A cada 70 anos eles não me obedeceram. Quando eu estava ensinando fé em mim, confiança em mim, apoio em mim, que eu tinha feito isso para as nações verem. Eu fiz isso, que eu daria para eles em um ano, que eles conseguiriam somente em um ano, eu daria para 3 anos. E eles disseram, não, mas o que nós vamos comer? Então, o que aconteceu é que houve dúvidas, questionamento, e entretanto o Senhor queria estabelecer uma maravilha diante dos olhos das nações. Será possível que alguns de vocês hoje estão repetindo o mesmo erro? Quando agora você está, quando o Senhor te deu o que você queria, então depois disso, você começa a buscar os seus próprios caminhos. O Senhor está dizendo, não, eu quero te usar para fazer uma maravilha aqui, mas agora você está tomando suas próprias coisas. Não, já é tempo suficiente. Chegamos na terra prometida, nós temos tecnologia, nós temos irrigação. Ou você começou a confiar em você mesmo. Foi isso que Israel fez, e tudo é a respeito disso. A 70ª semana e a besta vindo. Mais um momento e falando, será que é verdadeiro a mesma coisa na igreja, que o Senhor queria fazer uma maravilha com vocês, mas vocês tomaram sobre vocês? Ah, não, minha filha agora tornou-se uma doutora, uma advogada. Não, me deixe em paz, deixe-me lidar com a minha vida. Mas eu estou ensinando a você a ter obediência em mim, confiança em mim, para que eu possa fazer uma maravilha com você. Não pelo esforço humano. Entretanto, ele está dizendo aqui, que você vê muito claramente agora, porque ele está usando o 7 no primeiro segmento. E, entretanto, nesta preparação que ele está falando aqui, o que você deve levar para casa, esteja pronto para servir e mantenha a sua lâmpada acesa, como os servos que estão aguardando. Ele está enfatizando a espera. O seu chamado como cristão agora, especialmente à luz do que você está
está vendo nas notícias, for him. ele He's disse, coming for those espere por waiting ele, for him. porque ele está vindo para os que estão Like aguardando por servants ele. waiting for their master Como servos to return esperando from the wedding o seu banquet, senhor voltar so do that when banquete he de comes, the casamento, knocks, para they que can quando ele immediately chegar e open the door bater, for him. eles possam abrir a porta It will be good. Blessed are imediatamente. those Abençoados, servants benditos são whose master aqueles finds servos them watching, cujo Senhor os encontrar waiting, vigiando, watching, ready, prepared when esperando, he comes. vigiando, preparados quando ele Truly, I voltar. tell you, he will Verdadeiramente dress eu vos himself digo to serve que them. ele se He will prepare vestirá a para banquet. He already servi-los. lays out a Ele banquet for já them. preparou um banquete para He will have eles. them recline at the Ele table, os fará and he will reclinar come na and mesa wait on e them. ele Very virá powerful. He's talking servi-los. about the Muito reward. poderoso, ele está falando da There's so much he's saying recompensa. there. Há tanto que ele está dizendo aqui. Reward for readiness. Recompensa pela prontidão. He's exalting Ele está readiness, exaltando a reward for prontidão, readiness. recompensa pela prontidão. And he says, E ele diz, it will be good, blessed será are bom, they, bem-aventurados those aqueles servants servos whose master finds cujos them ready. mestres So he's os raising, encontram waiting, prontos. Então ele the está return of the enfatizando a king, espera, o retorno do waiting, rei, esperando, ready. prontos. He's raising Ele está preparedness, enfatizando alertness. preparação, alerta. It will be good for those Será servants, verse bom, 38, versículo whose 38. master finds them ready. Será bom para Even if aqueles he comes in the middle of the servos, night, mesmo que o seu or towards senhor chegue daybreak. no meio da noite ou de But madrugada, understand this, mas if the owner entendam of the isto, house had se o known dono at da what casa time the soubesse a thief que was hora coming, viria o ladrão, he would ele not não have let his permitiria house que to a be sua broken casa into. fosse Verse 40 arrombada. says, Versículo you 40. must be ready. Vocês You têm que also estar must be ready. prontos, também têm que estar Because the Son prontos, of Man will porque come o at Filho an do Homem hour virá when you numa do hora not expect. em que Then he você não brings the point espera. back Então home. ele He traz says, o as I'm ponto de giving that volta, parable significando, eu of the estou servants dando waiting esta for the master, parábola I now do bring it servo home to you. esperando You pelo also mestre. must now be ready. Agora é That all vocês. these things you Vocês see, também têm que estar prontos, Messiah esperando is coming. o Senhor. The O Messias dispensation of the está beast vindo, a is near, is dispensação da about besta happen. está próxima e prestes a He said, the acontecer. take home is this. Ele disse, o You que você also tem que must levar now para be casa é ready. isso, você também tem que estar pronto. You must expect Você him. tem que Because esperá-lo, he's coming at an hour porque ele you está least vindo em expect. uma hora quando você menos espera. So you see very Então você clearly, vê the muito first thing I want to claramente, a raise for you primeira here coisa today, que eu quero which is enfatizar really para a very vocês important hoje, instruction you é have uma this morning, instrução muito because he's importante que eu saying, in as tenho much as nesta he's manhã, raising que alertness, quanto mais ele readiness, está being on guard, enfatizando preparedness, alerta, watching, preparação, waiting, ficar de but guarda, there's something very esperando, critical he's vigiando, raising here. mas algo He's raising crítico ele two está enfatizando. Ele congregations está in the church. enfatizando duas He's saying that congregações in na the church there are two igreja. congregations. Ele está That dizendo the que na true, igreja há duas genuine Christianity, congregações, the biblical dois Christianity cristianismos that he genuínos, unleashed que from the Calvary bíblicos, cross que foram is the liberados Christianity da of cruz waiting for do Jesus. Calvário. É o cristianismo de He's esperar defining por forth Jesus. the true Ele está Christian right here. definindo aqui o verdadeiro cristão, bem aqui. He's saying the true Ele está dizendo o biblical Christianity verdadeiro is the cristianismo Christianity of bíblico waiting é o for cristianismo Jesus, de waiting for the Lord. esperar por Jesus, esperar pelo Senhor. And he E ele says, let me diz, just give it to you deixe-me point dar blank, para so to vocês say. um ponto For lack of a better branco, word. por falta de uma outra He's palavra. saying that in Ele está the dizendo church, que na igreja, right agora now, mesmo, with all these com warnings todos coming, the estes Messiah is alertas coming. I dados, see o him Messias standing está above vindo, the eu vi earth. ele de pé Church acima da glorified, terra, taken up. igreja The glorificada, imminency levada para cima, a of that iminência desta vinda. And then the E beast is então a coming, this time besta está vindo e unbearable. desta vez Don't try insuportável. this. Não Don't tente dare isso, him. não ouse. With all Com that, tudo he's isso, giving a ele está caution. dando um alerta. In this scripture we Nesta read, he's escritura, saying nós in the lemos, church ele there diz are que na two igreja congregations. há Watch duas out. congregações. Watch Vigie, out. Be vigie, careful now. cuidado agora. Other than just Em being a vez Christian, de you need to be apenas very ser um careful. cristão, What kind of Christian você are tem que you? tomar In the cuidado. church, Que he says tipo there de are two cristão é você? congregations. Porque na igreja há duas congregações. Qual delas é você? He says, Ele diz, there is one há congregation uma that is the congregação genuine que é Christians. os They are the true cristãos servants. He calls them genuínos, os servants. verdadeiros That the servos. moment we are No born momento again, quando we nós somos automatically nascidos de become novo, servants of Christ. automaticamente nos tornamos servos de Cristo. You hear in that Você song ouve that we just naquele heard on cântico que radio, nós ouvimos na Pastor Victor rádio, play, that que what manner of que love is this that you tipo gave it all for de me? amor é este que You o gave Senhor it all deu for me. tudo por mim? Que On the amor é cross. este? Na That on the cruz, moment you que no receive momento Christ, quando we você recebe begin to Cristo, você become começa servants a of se Christ. tornar servo de Cristo nesta terra. And is, I mean, Quer Christians, dizer, believers. cristãos, And he crentes. says there are two E ele types of diz que há disciples, dois tipos followers de of Christ. discípulos, seguidores de Christians. Cristo, cristãos. And he E ele says, diz,
que o verdadeiro cristianismo bíblico que Jesus trouxe na cruz do Calvário é o cristianismo de esperar por Jesus. No momento quando você recebe Cristo, você começa a esperar por Jesus, esperar pelo Messias. Entretanto, você pode ir no mundo inteiro e você descobre que a igreja não está esperando por Jesus. Então ele diz, em vez de dizer que eu sou nascido de novo, que qualidade de cristão é você? Nós vivemos em uma dispensação de tremendos desafios para os que querem ser justos e santos. Os desafios são formidáveis, tremendos. Ele está dizendo que os ventos da grande apostasia que soprarão na grande tribulação já estão atravessando através das gerações. Todo tipo de falsidade, notícias falsas entrou na igreja. Ele está dizendo que há verdadeiros cristãos, verdadeiros servos de Deus aqui, ele os define aqui. Eles estão esperando por ele. Então, há falsos cristãos, falsos servos. Eu quero passar por isso para te armar e te equipar para que você esteja do lado certo da história quando tudo tiver sido feito, falado e feito. Em Mateus 21, abram comigo lá, povo abençoado. Mateus 21, por favor. Mateus 21. I know you'll get a Swahili translation faithfully so. Mateus 21, se você ler 29 a 31, ele diz o seguinte: I will not. E respondeu, Mateus 21, Mateus 21, 21, 29. Não quero, respondeu ele. Mas depois mudou de ideia. Ok, vamos começar a coisa toda do 28. O que vocês acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, ele disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. Versículo 29, ele diz, Mateus 21, 29, e ele respondeu, não quero. Mas o pai disse, vai para a vinha e trabalha. E ele disse, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E aquele filho respondeu, sim, Senhor, mas ele não foi. Tudo isso está em vermelho. Jesus perguntou, qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse, em verdade vos digo, os publicanos e as prostitutas, eu acho que eu já enfatizei o que eu queria. Ele diz que há 2 congregações dentro da igreja. Que uma congregação são aqueles que são obedientes. Eles obedecem à instrução do Senhor. Ele disse, espere por mim. Ele disse, sejam santos. Ele disse, estejam prontos o tempo todo. Ele disse, sejam justos. Ele diz, vivam uma vida separada. Ele disse, sejam focados no céu. O Senhor falou toda uma bateria de toda a informação que vocês precisam para entrar no céu. Você tem isso agora. E ele diz, e os verdadeiros servos, os verdadeiros discípulos de Cristo, eles obedecem Ele. Eles o obedecem. Eles são obedientes. É por isso que Apocalipse 3:10, quando chegarmos lá, ele diz, porque você obedeceu o meu mandamento para perseverar com paciência, eu também agora te levarei para fora, te tirarei para fora desta hora que está para vir sobre todo o mundo conhecido, quando a besta que eu ver estiver enfurecida, andando por toda a terra, devorando os homens.
Very, very serious. Sério, muito, muito sério. And he says, E ele diz, in this scripture nesta escritura of Luke 12 de that I Lucas began 12, with, I com said a I qual want eu to comecei, explore the entire eu spectrum, quero explorar the todo o dispensation, espectrum da when there is no dispensação, week being counted onde now, nenhuma there's semana foi there's no contada, counting of mas any week here. não há nenhuma There's only one last contagem week de waiting, it's semana aqui, about to start. e a última And the Lord semana now sends é a me que to está announce to prestes you, a começar, prepare e for o Senhor departure, me mandou prepare anunciar for para exit vocês, evacuation. preparem-se para o êxodo, And para a then, evacuação, he is not e short of agora showing you ele the não está deadly, deixando de the deixar unbearable te that's about to mortar befall, a morte that you may really insuportável que prepare in está earnest. prestes para acontecer, But he's saying in para que this você very se time, prepare com muita he's seriedade. still raising the Mas fact that ainda be neste careful tempo, now. ele está enfatizando o There are fato two de que types of seja congregations cuidadoso in the agora. church. Há dois tipos de congregação na igreja. That is how you É, prepare. That is é the real assim como translation você of se all prepara. this Isto é cascade toda a of tradução de conversation toda esta from May cascata 14th, May 26th, and de May maio 27th, 14, the maio year 26, maio 27 2026, do going ano all de the way into 2026, chegando 5:21 in the até morning. às 5h21 da He's manhã. saying, be Ele careful, diz, there are two cuidado, congregations in the há church. duas congregações na The igreja. ones I saw him Aqueles take que eu vi are ele those levar who são waited aqueles for que him. esperaram por ele. Those that Aqueles were que estavam waiting for the Messiah. esperando pelo They were Messias, ready, they were eles estavam prepared, they were prontos, watching, they were on preparados, guard, eles they estavam were alert. vigiando de guarda, alertas. And then he E gives the então ele dá o example exemplo of, again, de he goes novamente, on, if we take the se same levarmos, Matthew 21, se tomarmos o mesmo verses Mateus 12 to 21, 17, do look at what 12 he ao says in the same 17, Matthew veja o que 21. ele fala em Mateus 21. He talks about the fig tree. Ele fala a respeito da From figueira. verse 12 to verse 17, Do he says, 12 ao 17 ele diz, Matthew 21, Mateus 21, he says, ele diz, Jesus entered Jesus the temple entrou no courts templo and e drove out expulsou all those who were todos buying os and que ali selling. estavam comprando e inside vendendo there. lá dentro. He overturned Ele the tables derrubou as mesas dos of the money cambistas changers e and as the benches cadeiras of those selling dos doves. que vendiam It is written, he said to them, pombas. My E lhes house, disse, está escrito, mine house will be called a minha casa house of será prayer, chamada but casa you de are making it a oração, den of mas robbers. vocês estão fazendo dela um covil de The ladrões, blind os cegos. and the lame came to E him os at the mancos temple, and aproximaram-se he healed dele them. no Look at templo that, e very ele os powerful, curou. verse 14. Muito poderoso, versículo 14. But when the chief Mas priests quando and the os teachers chefes of the dos law, sacerdotes e os mestres da lei, when the chief priests and quando the os teachers of the chefes dos law sacerdotes e os saw mestres da the lei wonderful viram as things coisas he did, maravilhosas que Jesus and the fazia, children e shouting as in the temple crianças courts, gritando no Hosanna to templo, the Son of David, Hosana ao filho de they were Davi, eles indignant. ficaram They felt bad. indignados, They were se unhappy. sentiram mal, se sentiram Do you infelizes. hear what these Eles children are perguntaram, saying? você não está They ouvindo asked o que him. estas crianças estão Yes, he dizendo? replied. Sim, Have you respondeu never ele. heard Vocês from nunca the leram lips of que dos children lábios das and crianças e infants dos you, recém-nascidos, Lord, have tu, called ó forth Senhor, your praise? suscitaste o teu louvor. And he left the E temple and deixando-o, went saiu out da of cidade the city to para Bethany, Betânia where he spent the e night. passou a And noite. then now, Então the agora, fig tree is right there. a figueira está Then bem now we can ali. read the fig Então tree. agora nós Early in the podemos ler morning, de manhã cedo, as Jesus was quando on his Jesus way voltava para a back to cidade. the city, he was Jesus hungry. teve Oh, my fome. Lord was Oh, hungry. meu Senhor estava com My fome. Lord had no O meu breakfast. Senhor não tinha Verse café da 19 manhã. says, Versículo Seeing a 19 ele fig tree diz, by the vendo road, uma figueira à he beira went do up to it, caminho, but found aproximou-se nothing dela, on it mas except nada encontrou a leaves. não ser folhas. He said to Então it, ele lhe May disse, you never bear fruit nunca again. mais dê frutos Immediately novamente. the tree withered. They wonder, right Imediatamente a there. árvore secou e eles ficaram chocados When the ali. disciples saw Quando this, os they discípulos were viram isso, amazed. ficaram How did espantados the e fig tree perguntaram, wither so como quickly? que a They figueira asked. secou tão rápido, Jesus tão replied, depressa? Truly I tell Jesus you, respondeu, if you eu have lhes faith asseguro, and do se not vocês doubt, tiverem fé e não not only can duvidarem, you do vocês what poderão was fazer done não to the somente fig o que tree, foi feito à but figueira, also mas também you can dizer a say to este this monte, mountain, Go throw levante-se yourself e into the atire-se sea, no mar. and it E will be so. assim But I será think I feito. can stop Mas eu acho there. que eu I've posso underscored parar what I aqui, eu wanted já here. enfatizei o que eu gostaria aqui. He's Ele saying está dizendo that
que na igreja há duas congregações agora. Ele diz, sim, é uma coisa muito boa receber Cristo. Quando você ouve tudo isso, é poderoso. Quando você ouve que agora a besta está vindo, nós vimos o Messias vindo para levar a igreja, então a besta está vindo, você vê a maneira como que o Senhor está calculando. Ele é muito intencional, ele é muito direto. Ele apresentou 14 de maio o arrebatamento da igreja, o Messias vindo para levar a igreja. Ele está de pé acima da terra, a igreja glorificada, eu vejo ele levar a igreja. Depois disso, ele me mostra a besta vindo lá longe. Então, você vê a cronologia, ou você diz, será que é uma tribulação pré-tribulação, arrebatamento pré, pós-tribulação? Não mesmo, está bem claro aqui. O arrebatamento vem, ele vem para evacuar os seus amados. Primeiro, todas as respostas que os estudiosos tiveram. Agora, quando eu cheguei em cena, o Senhor está falando muito claramente, intencionalmente, que o glorioso arrebatamento acontece primeiro. Então, ele agora me mostra, 14 de maio, ele me mostra o arrebatamento da igreja em 2026. No dia 26, ele me mostra a besta agora vindo. Até mesmo nessa cronologia, e na sequência, você vê o que está vindo, o arrebatamento da igreja. Então, você vê que a mensagem que ele está trompeteando para vocês, e ele está perfurando os seus corações e as suas almas, é a respeito da sua preparação. A maneira, pela forma como você vive a sua vida cristã, mostra o quão preparado você está e até mesmo qual será o seu destino eterno. Ele diz muito claramente aqui que há duas congregações na igreja. Todos parecem o mesmo. E ele está dizendo, eles estão todos na igreja, é o corpo de Cristo. Você recebeu Cristo? Sim. Eles dizem isso. Mas ele diz, há verdadeiros servos de Cristo e há falsos servos. E ele está dizendo que quando ele olha para a figueira, ele viu que ela tinha florescido. E ele foi lá, somente para descobrir que ele não produziu fruto. E ele está dizendo, o que é isto? Eles alegam que estão na igreja, mas eles não estão falando conforme eles vivem. Eles alegam ser nascidos de novo, mas eles não estão obedecendo o Senhor e não fazendo o que precisa ser feito. A figueira, quando ela dá o seu fruto, ele está dizendo, aquela igreja tinha toda a aparência, aquela figueira, toda a aparência de que tinha fruto, mas era falso. Por isso ele amaldiçoou. A igreja de hoje também tem muitas folhas, mas nenhum fruto. Você diz, onde está o fruto do arrebatamento? Os frutos da igreja são podres. Veja as vestes das mulheres na igreja. O evangelho pregado na igreja. As bandeiras gays sendo plantadas nos altares da igreja, ou até mesmo na porta da igreja. Isto são frutos podres. Ele diz, um servo fiel, que você vê em Lucas 12, 35 a 40. É isso que esse servo faz a partir do 41 ao 44. O mesmo Lucas. Lucas 12, que nós lemos. Para que vocês possam entender a tradução da mensagem, da visão do arrebatamento da igreja. Então, a besta, em uma sequência sucessiva, em sucessão, em sequência, uma sequência divina. Lucas capítulo 12, do 41 ao 44. Veja o que o servo fiel faz. Pedro perguntou, Senhor, o Senhor está contando estas parábolas para nós ou para todos? 42. O Senhor respondeu,
Quem é, pois, o administrador fiel, o servo fiel e sensato? O administrador fiel e sensato, a quem o mestre encarregou dos seus servos para dar-lhes sua porção de alimento no tempo devido. Bem-aventurado, feliz será aquele servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim, quando ele voltar obediente, fazendo o que ele deveria fazer, fazendo o que ele te comandou para fazer. Ele deu instrução para a igreja. Saiam e batizem as nações. Ele deu instrução para a igreja. Separem-se. Vão pregar o evangelho. Vivam uma vida separada. Preguem santidade e justiça. Será abençoado. Bem-aventurados serão aqueles. Bem-aventurados aqueles a quem o Senhor, quando chegar, encontrar fazendo exatamente como ele comandou. Quando ele voltar, 44, eu lhes garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. 45. Mas suponhamos que este servo diga para si mesmo, meu Senhor se demora a voltar. Então, esta demora da vinda de Cristo tem feito com que muitas pessoas se desviassem, até que quando você olha a igreja globalmente, eles parecem que desistiram. Então, falando, ele não está vivendo mais. Não, eles estão vivendo como se Jesus nunca mais fosse voltar. Muito sério, povo abençoado, muito sério mesmo. Mas suponha, 44, Lucas 12, mas suponha que o servo diz para si mesmo, o meu mestre está demorando para voltar. E então ele começa a bater nos outros servos, as mulheres, as servas, comer e beber e embriagar-se, retrocedendo, apostasia ali. O Senhor daquele servo virá num dia quando ele não espera, numa hora em que ele não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Isso é muito sério, ele vai lançá-lo no lago de fogo. Esta é a mensagem que o Senhor queria liberar para vocês. Então é bom que você entenda que o Messias está vindo e receba o Cristo. Mas qual é a qualidade da sua preparação? Como você está se preparando? Você vai simplesmente sentar na igreja, eu nasci de novo, estamos esperando por Jesus e vamos entrar? Não mesmo. Ele disse, o Senhor é muito deliberado e intencional, dando instruções específicas de como executar a sua vida cristã nos lugares públicos, agora sair e fazer a missão que Ele te deu. Mateus 28, 18 a 20. Saiam e preguem o Evangelho e batizem as nações. A grande comissão. Muito sério, povo abençoado. Extremamente sério. E veja o versículo 45 e 46, a mesma escritura. Agora Mateus 24. Verses 45, 46, 44, 45. If you have time, read it, 48. Se tivermos tempo, vamos até o 48. He says the following. Ele diz o seguinte. Verse 36, he says, no 35 ele diz, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu. Significando, é deliberado. Ele decidiu que esta hora não seria conhecido, para que isso afetasse a tua santidade agora como você vive, para que possa afetar o seu comportamento moral a cada dia, o seu comportamento ético, já começando hoje em diante, para te fazer viver mais arrependido, viver um avivamento de arrependimento em você, para que te faça se preparar para a vida depois deste mundo. Há um propósito para fazer o dia e a hora não conhecidos.
É assim como você se prepara quando você ouve este anúncio, quando você vê este mensageiro aparecendo na paisagem, no cenário, em cena. E agora começa a anunciar, veja, eu vi o Cordeiro de Deus, fiquei diante do Cordeiro de Deus, eu vi ele de pé acima da terra, glorificado na infinita glória do seu retorno. Eu vi a igreja glorificada, eu vi ele levando a igreja para a casa do Pai, dentro do céu. Eu vi a besta vindo. Eu estou interagindo com a besta. Ele me apresentou para confrontar a besta e não deixá-lo escapar. Quando você vê esse servo vindo, você diz, é assim como se prepara. Você tem que ter certeza que este anúncio afeta a tua santidade agora, afeta a tua justiça, te faz levar a sua salvação cristã mais séria agora, te faz agora afetar o teu comportamento ético, ser melhor executado, mais arrependido, mais humilde, mais arrependido a partir deste lugar. Não apenas por todos os ovos na sua cesta, falando, não, eu estou na terra, eu estou aqui para ficar. Não, não mesmo. Que linda mensagem a partir destas visões antes de sairmos da terra. E ele está dizendo, Mateus 24, versículos 45 e 46. No 42 ele diz, portanto vigiai, porque vocês não sabem o dia em que o seu Senhor virá. 44 e 46. Assim também, quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega de todas da sua casa para dar o alimento no tempo devido? Bem-aventurado, será muito bom para esse servo, cujo mestre o encontrar fazendo assim quando ele retornar. Eu lhes garanto que ele o encarregará dos seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga para si mesmo, meu senhor se demora. E então comece a bater em seus conservos e a comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora quando ele não sabe. E ele o punirá, cortará em pedaços e dará a ele o lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ele está dizendo, há duas congregações na igreja. Uma delas está indo para o reino dos céus e a outra está indo para o lago de fogo. Haverá os adoradores da besta. Eles vão entrar para adorar a besta. Então isso é sério, povo abençoado. Ele está dizendo que todos os cristãos é requerido deles que sejam obedientes servos de Cristo. É exigido que vocês sejam obedientes a Cristo. Apocalipse 3:10, ele disse, porque você obedeceu o meu comando para obediar. Ele está exaltando a centralidade da obediência na experiência de adoração cristã. Que sem obediência você não pode nem mesmo adorar Jesus. O Espírito Santo não pode nem transformar o teu coração. E esse tipo de mensagem, ele está dando para uma geração que é desobediente. E eu me lembro, ele me mostrou uma reunião a qual estou indo. Eu já vi aquela reunião. E quando eu estou indo pregar, ele coloca nas minhas mãos um pedaço de papel onde o próprio Deus Pai escreveu o temor de Deus. E ele listou as escrituras lá. Então ele está dizendo, obediência, o temor de Deus, separação, santidade, justiça. A instrução foi depositada na Bíblia, na igreja. Vocês têm obedecido? Ele disse que há duas congregações. Tem a verdadeira igreja.
2 John, 2 João, chapter 1, capítulo 1, verse 8. versículo 8. The true church, A the true verdadeira congregation, the igreja, a true believer. verdadeira congregação, o verdadeiro crente. Excuse me. 2 John chapter 1, it says, 2 João, capítulo 1, ele diz. again, the book of 2 Novamente. John, O livro de 2 João, chapter 1, verse 8, it capítulo 1, says the versículo following. 8, ele diz o seguinte. 2 por favor. 2 João, Capítulo 1, versículo 8. capítulo 1, En versículo español. 8. 2 John chapter 1, 2 verse 8, João it says, 1, 8, ele diz. watch Tenham out cuidado that you do not para que lose vocês não what we have destruam worked for, o fruto do nosso trabalho, that you may be mas rewarded antes sejam fully. recompensados plenamente. Watch out Cuidado that you do para not que você lose não destruam what we o have fruto worked do for, nosso trabalho, but that you may antes be que rewarded fully. para que vocês sejam plenamente recompensados. Olha isso. Watch out. Cuidado, tem Many cuidado. will lose the salvation Muitos the vão Lord has given perder them. a salvação que o Senhor deu para eles. He says, stay Ele diz: dressed, fique ready for vestido, action. pronto para a ação. Be prepared. Esteja Keep your preparado. lamps burning. Mantenha a sua lâmpada acesa. Seek the kingdom of Buscai God. o reino de Be Deus. ready, Estejam be alert. prontos, estejam Wait for alertas. Jesus all the time. Esperem por Jesus o tempo todo. The church A has stopped igreja waiting for Jesus. parou de esperar It is a por tragedy, Jesus. blessed people. É uma tragédia, He said, povo "Wait for the abençoado." Lord. Ele He's disse: coming espere for pelo those who are Senhor. waiting Ele for está him, vindo para aqueles for the que estão rapture, esperando por rapture eles, of the para o church. arrebatamento da igreja. So the Lord is Então o saying the Senhor rapture está will be a dizendo reward by the que o Lord arrebatamento será uma to his recompensa faithful servants do alone. Senhor somente So he para said os there are two servos fiéis. congregations now Então, in há the church. duas congregações agora One of dentro them da is igreja. faithful to Uma the delas Lord. é They fiel are ao doing Senhor. the Eles command estão of God, fazendo what o the Lord comando laid do as a Senhor. command O que o Senhor of the estabeleceu grace. como Go comando out, da graça. baptize Saiam, people. batizem as Stay pessoas. away from sin. Fiquem Be longe do repentant. pecado. Sejam arrependidos. Embrace the fear of Abracem God. o temor de Embrace Deus, holiness, abracem a righteousness. santidade e a That is the justiça. faithful servant. Este é o servo fiel. But there is a false Mas servant, há um blessed people. servo falso, povo abençoado. Let's look at the false church. Vamos olhar a Hebrews igreja chapter 6, falsa. 4 to 6. I've read it again and Hebreus again. 6, de 4 a 6. You know it. Vocês conhecem isso, já lemos muitas vezes. They're in the church. Eles estão na But igreja, the false servants, mas são os falsos the false servos, servants of os Christ. falsos servos de Hebrews Cristo. chapter 6, Hebreus from verse 6, 4 to do verse 4 8, ao if you will. 8, se vocês quiserem. He says, Ele it is diz: impossible ora, é for those who impossível have para once been aqueles enlightened, que uma vez who have foram tasted the iluminados e heavenly provaram o gift, dom who have celestial, shared in the Holy tornaram-se Spirit. participantes do Hebreus, capítulo Espírito 6, Santo. por favor. Hebreus capítulo 6, Versículo 4 al 8. do versículo 4 ao Él 8. habla acerca Ele está falando a de respeito tipo de de um iglesia tipo de moderna, igreja moderna, igreja igreja que não tem fidelidade. que não tem fidelidade. They are not faithful Eles to the não Lord. são fiéis ao Senhor. So he's talking about Então the ele está false, falando a igreja respeito falsa. dos falsos, a Uma igreja congregação falsa, uma falsa. congregação falsa. Hebrews 6, 4 to 6, Hebreus it says, 6, de 4 a 6. it is Ora, é impossible for those who have once impossível been enlightened, para aqueles que uma vez those foram who have iluminados tasted e the heavenly provaram o dom gift, celestial, those who have que shared in the tornaram-se Holy Spirit, participantes do Espírito those who have Santo, tasted que the experimentaram goodness a of the word bondade of da God palavra de and the Deus powers of the e os coming poderes da age. era vindoura. If they Se fall eles away, caírem, it is é impossible for them to be brought back to impossível que eles repentance, sejam because reconduzidos they ao are lost, they're arrependimento, crucifying the Son of porque God all over para a sua again própria and perdição estão subjecting crucificando Jesus de novo o to Filho de public Deus shame, e public sujeitando a disgrace. And then he desonra gives a pública, scenario there of desgraça the house of pública. God with Então two ele dá congregations. todo o Verse 7 it says, cenário aqui com "The da land casa de Deus drinks com in as the duas rain, the land that congregações. drinks in the Pois rain a that falls terra on que it, absorve a chuva que cai again, novamente. land that drinks A terra in the rain que absorve a often chuva falling on que cai it, frequentemente sobre and ela that produces e crop produz useful to colheita woods, proveitosa to those for whom para it is aqueles farmed. que a That cultivaram. land receives Esta blessings terra of God, the blessings recebe of as Yahweh. bênçãos de Deus.
Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, logo será amaldiçoada, e o seu fim é ser queimada no lago de fogo. Ele está dizendo que os dois estão no mesmo lugar, no mesmo corpo de Cristo. Eles estão na mesma igreja, na mesma era, receberam a mesma chuva, mas são duas congregações. Uma delas recebeu a chuva e produziu o fruto de arrependimento, salvação, fruto da graça, fruto de santidade, fruto de justiça. E a outra recebeu a mesma chuva, mas é uma igreja que faz o que eles querem. Eles têm a dura serviço, eles possuem a si mesmos, eles são eles são muito egoístas, só olham para si mesmos, eles não consideram Jesus, eles têm muita confiança neles mesmos. 2 Pedro, eles são a igreja falsa da qual ele está alertando. Ele diz, há duas congregações, tem os servos verdadeiros de Cristo e os falsos servos de Cristo. E os verdadeiros servos de Cristo, eles são caracterizados na Escritura pela fidelidade a Jesus. Todas as escrituras que nós lemos falam a respeito de quem é o fiel e o sábio, quem é o servo bom e fiel, que o mestre vai encontrar fazendo o que ele mandou. E o outro é infiel. 2 Pedro 19, do 19 ao 21. Ele está descrevendo o mesmo servo, e ele diz aqui, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da depravação, porque as pessoas são escravos daquilo que os dominou. Porque uma vez que eles escaparam da corrupção do mundo pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador, e novamente se voltam e caem presos e voltam à mesma condição, a sua primeira condição é pior do que a primeira. Teria sido melhor para eles que nunca tivessem conhecido o caminho santo que foi dado para eles. Mas então o provérbio é verdadeiro, que o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada voltou à sua urina e às suas fezes. Ele diz que isso está descrevendo a igreja que não é fiel. E você vê que esta igreja também, em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, nos últimos dias haverá os amantes de si mesmos, a igreja materialista, como de Laodiceia. A igreja de hoje apresenta folhas, mas nenhum fruto. Isso é sério. E esta igreja, se você olhar para ela, olha o que o Senhor diz sobre ela. Em Mateus 7, 21, 23. Nem todos os que entram na igreja e me chamam de Senhor, Senhor, entrará no eterno reino de Deus. Não mesmo. Nem todos os que me chamam de Senhor, Senhor, ele continua dizendo, somente aquele que faz a vontade de Deus Pai, para que você possa viver no temor de Deus, para que ele viva em reverência, dando reverência e honra, para que ele seja santo, justo, separado. Esta igreja, a igreja falsa, é apresentada em Mateus 7, 21 a 23. E Jesus está alertando contra a hipocrisia na igreja. Você descobre pessoas na igreja, mas eles são muito hipócritas. Eles não vivem o que as escrituras dizem, o que as pregações dizem no domingo. Quando eles chegam no local de trabalho, eles se tornam outra coisa. Eles buscam o seu próprio interesse, outra coisa, auto-interesse.
interesse próprio. Eles não se interessam pelos interesses de Cristo, interesse da salvação. Eles não buscam fazer a vontade de Deus. Não é fácil fazer a vontade de Deus nesta era, mas você tem que fazer. Eclesiastes, capítulo 5, se você abrir comigo. Tremendo, eu disse, antes de olharmos a linha do tempo, anticristo, o que ele vai fazer, porque há uma mensagem bem aqui sobre a preparação. Ele diz, o Messias está vindo, prepare-se, mas como você se prepara? Como? Você simplesmente sente e fala, eu já sou nascido de novo, estou pronto para ir? Não mesmo, cuidado, nós estamos vivendo em tempos muito perigosos. Eclesiastes, povo abençoado. O livro de Eclesiastes. Right here. Ecclesiastes, it says, Eclesiastes, chapter 5, capítulo 5, verses 4 and 5. Let's read it together. versículos 4 e 5, vamos If you have an ler opportunity or juntos. if you're going to work, you don't have to worry, I'll read it for you. Ecclesiastes chapter 5, 4 to 5. Eclesiastes, capítulo It says, 5, de 4 When a you make a 5. vow to God, Quando você fizer um do voto not para delay com to Deus, fulfill it. cumpra o bem e não se He has no demore, pleasure porque Deus in não se fools. agrada dos Fulfill your tolos. vow. Cumpra o It seu is better voto. not to É make a melhor vow não fazer um than to voto make do one que and not fazer fulfill e it. não So cumprir. when you vow to the Então, Lord quando that you're você receiving Christ, jura it's diante do better Senhor to live que it. você Live está that life. recebendo Cristo, então é Fulfill it, melhor accomplish você it. viver esta vida, cumprir. Materialize, actualize it in your life. Materialize isso na sua vida, torne But real. today's church, Mas a they igreja say, de "Oh, hoje, I eles love dizem, Jesus. eu amo I have Jesus, received Christ." eu recebi Cristo. And when you look at Mas them, quando the way você they olha para eles, execute a their forma lives como in the eles public executam space, as suas they vidas are nos not. lugares públicos, eles They não don't estão love him. fazendo, eles não o amam. He's saying, make sure you Ele fulfill diz, the tenham vow. certeza de que vocês cumpram o voto. He doesn't like Ele hypocrisy. não gosta de Very hipocrisia. serious. Muito sério. So, Então, on May 14th, em the year 14 de maio do ano de 2026, when the 2026, Lord shows me quando o heaven Senhor me opening, mostra o céu and the abrindo Messiah e o is coming with Messias está vindo tremendous, com tremenda e magnificent, magnificente, infinite glory of his infinita coming, glória da sua vinda, and then he glorifies então the ele church and takes glorifica a her in. What is the igreja que ele message? leva. He Qual é a says the mensagem? rapture of the Ele está church dizendo que o is actually a arrebatamento da reward igreja é, to na his verdade, uma faithful recompensa saints alone. somente para Alone. os seus santos Alone. fiéis. Somente, somente, somente. The rapture of the church O is a arrebatamento reward da igreja é uma to recompensa those who have para persevered aqueles que persecution. perseveraram na Now they are perseguição. receiving the Eles glory agora promised in estão Romans 8, recebendo a 17 glória and 18. prometida em Romanos, That when I consider the glory that will be que quando unleashed, ele revealed, considerou a glória que Oh, estava revelada para the ele, present suffering, os temporary, sofrimentos presentes, and temporários, does insignificantes, not weigh, does não not even fit importavam in. mais, ele nem fazia a conta. incomparable. Era incomparável. The Romanos rapture is a 8. reward A to his recompensa é uma faithful servants recompensa para alone. os servos fiéis, somente para eles. It is É a reward for uma those who trust in recompensa para Jesus aqueles que alone. confiam somente em Jesus. It is not a Não é reward uma for those who do not recompensa para trust in aqueles que não Jesus. confiam em That's why he's Jesus. coming only É for por those isso who que are ele está born vindo again somente para properly. aqueles que são nascidos de And that's novo why John 14, apropriadamente. 1 to 3, É por he isso que João said he 14, went de to 1 a 3, prepare ele diz que ele place foi for preparar them. um lugar For para those eles. who are members Para of aqueles God's que são family, they membros have da família accepted de him. Deus, They are now eles o admitted aceitaram, into eles God's agora são family. admitidos na família de Deus. They have accepted Eles the gift aceitaram of his death o and dom da sua resurrection, morte e the substitute death ressurreição, and resurrection. a morte substitutiva e a Jesus sua spoke ressurreição. Jesus of a falou de uma promise to the promessa Christian para o believer. crente cristão. The members Os of the house membros of da faith, casa da fé. the house of A faith. casa da fé. The family of God, A if you get a família chance de to read Deus, 1 se John você chapter 3, puder ler which really 1 again João and again, 3, nós já verses 1 to falamos 3, várias vezes, versículos de 1 a 3, that we wait que for nós him when estamos he appears. esperando We por shall be ele. like E him. quando ele We are aparecer, now nós children seremos of that como ele family, é. children Agora of God. somos filhos de Deus, filhos da sua família.
And in Philippians chapter 3, Filipenses 3, and 21, it 20 says, e 21, our ele diz, citizenship a has now nossa shifted. cidadania It agora is in mudou, heaven. ela está That no is the céu. church I saw him take. Esta é a igreja que eu vi ele levar. And he said, we E ele await está a Savior. dizendo, They are waiting nós for him estamos eagerly, esperando o Salvador ansiosamente, with ansiosamente, anxiety, fearing to miss the temendo rapture. perder o arrebatamento. And they will have a reunion E eles with Christ terão uma up here. reunião I com Cristo stood aqui em before cima. the Lord above Eu the fiquei earth. diante do Senhor And I acima saw da the terra church coming e eu and vi a unite igreja with vindo him. e se unir com ele. He united with his Ele church. se uniu com a sua igreja. They are called the brethren. Ele os chamou seus irmãos. Those are people that believe Essas são pessoas que that creram Jesus died que and rose Jesus again. morreu e ressuscitou. They follow him. Eles o seguem. They follow him all the way Eles to o heaven. seguem todo o caminho até o céu. And so the Lord is saying, Então o be Senhor está careful. dizendo, cuidado. He is coming. Ele está vindo. He is coming for those Ele who está abide vindo in para him, aqueles que habitam nele, doing his work. fazem as suas obras. Christ the Messiah. The coming Cristo, of the o Messiah is Messias, not a joke. a vinda You do must Messias não é prepare. uma brincadeira, vocês devem se preparar. And the Lord is E o saying Senhor está dizendo that before he que comes antes to dele take vir you, para I mean, te before levar, he ou comes, seja, he will antes come dele and vir, take you. Before he comes to take you, you must prepare. dele vir But when e he te takes levar, you to você glory, tem que se preparar, mas quando ele te He's leva saying, para a before he glória, comes back to ele diz, establish antes his dele kingdom on voltar the earth para with you, estabelecer o seu reino na terra com vocês, judgment o of juízo God de must Deus befall the tem earth. que sobrevir à terra. The judgment O of God must juízo de befall Deus the tem earth. que sobrevir à terra. So he's saying the rapture Então ele takes está place dizendo que o before that judgment comes arrebatamento to the earth. acontece antes que este juízo venha à terra. And so if you look at Então, it se that way, você then the olhar rapture is a desta rescue. forma, então He has o shown me arrebatamento the é um unbelievable, resgate. tremendous beast, Ele me mostrou uma unbearable. inacreditável, He's coming to tremenda rescue you from besta. that. Ele veio Look at te the resgatar viruses. I disso. don't understand Olha os vírus. why this Eu não generation entendo is not por que preparing esta for the coming geração of the não Messiah. está se preparando The para a vinda COVID, do Messias. the Hunter's Covid, virus. vírus And now you have Hunters. Ebola Agora part four, vocês part têm what? o Ebola e o Sampatri. He's coming to Ele catch está them vindo up, para carry them away agarrá-los, forcefully, snatch levá-los them para away from longe da terra. Why? Because Por he quê? purchased them with Porque his ele os blood. comprou com seu He's sangue. returning to claim Ele está them, voltando para reivindicá-los, rescue them from danger. resgatá-los Danger do is coming. perigo. That's Perigo why está in vindo. 1 É Thessalonians por isso que chapter 1 1, Tessalonicenses verses 9 capítulo and 1, 10, versículos 9 e says 10, the ele diz following. o seguinte. 1 Thessalonians 1 Tessalonicenses, chapter 1, 9 and 10, it capítulo 1, says, 9 e 10, ele diz, For they pois eles themselves mesmos report relatam what kind of de que reception maneira you give vocês us. nos receberam, They como tell vocês se how you voltaram turn to God para from Deus, idols deixando to os serve the ídolos a living and fim true God. Verse 10. de servir And e to viver wait para o for Deus his vivo e Son verdadeiro from heaven, e our Lord esperar dos Jesus, céus o seu Filho whom he Jesus, raised from a the quem ele dead. ressuscitou dos Jesus mortos. Christ, who Jesus rescues us Cristo from que the nos coming wrath. livra da He ira takes away the vindoura. church before Ele leva a igreja antes desta ira. That is the meaning of the vision he Este é o showed me before the significado beast da comes. ira, And then the other da moment, visão que ele me behold the mostrou beast quando a from the besta sea. vem. E então ele diz, eis a besta So in do other mar. words, the rapture is Em to outras spare the palavras, Christians o arrebatamento é para poupar os from the 7 cristãos years of dos tribulation. 7 anos Now, de that is the tribulação. last Agora, week, esta é a última semana, the 70th a week, to 70ª, save you from it. para te salvar desta And the semana. 70th week, if E you a read the book of Revelation, 70ª chapter 6, 9 semana, and se 10, você they ler have o been livro do slaughtered. Apocalipse They are 6 e crying 9, under their, eles foram how mortos e eles long? estão chorando Mighty debaixo and do altar. sovereign, Até true and holy, quando, santo e soberano Senhor, until justo e you avenge verdadeiro, our blood. They até have been quando não slaughtered. vingarás o That's what nosso he's coming sangue? to save you Eles from, foram that slaughter. mortos. É disso que ele veio te salvar, desta decapitação. slaughter.
esta decapitação, Even the essa judgment you see in the book of massacre. Revelation, Até chapter mesmo o 6, juízo que você 15, vê, 17, Apocalipse global 6, 15, earthquakes, 16, islands are deleted, terremotos mountains globais, are ilhas flattened, deletadas, people running, looking for montanhas rocks to cover them, desaparecem, the pessoas billionaires, correndo, the generals, the procurando as presidents, the rochas para se kings, esconderem, all of them, os you don't hear bilionários, any one todos. of them running Você não ouve with que a nenhum suitcase deles full of está dollars. correndo com Saying, uma "I was a mala cheia de billionaire, let me dólares. run with some Ou money." eu sou um Not at bilionário, all. eu preciso correr com meu Everybody dinheiro. running for their Não lives mesmo, alone. eles estão somente fugindo para salvar the sua wealth of this própria world is vida. zero. Então, a riqueza It deste won't mundo é amount to anything. zero, não vai te ajudar em nada. He says, Ele diz, the imminency of the a rapture iminência should do cause you to know how to arrebatamento prepare. deve te fazer The se rapture, preparar the word of God como himself você is a deve se mystery. preparar. O arrebatamento é um The mistério. word of God himself A palavra decreed do it. We próprio saw it in Deus 1 diz, ele Thessalonians chapter decreta 4:15. em 1 Verse 15. The Tessalonicenses timing of the rapture. 13 e He 14. says you cannot know 14 e 15, ele about our diz que being o gathered to tempo him. do We don't worry arrebatamento about that. ninguém Only God conhece. has said that unto himself. Somente Deus determinou No para si sign mesmo. as a Nenhum prerequisite. You sinal don't como require a particular sign. pré-requisito. It can happen Ele now. não deu nenhum sinal, pode acontecer agora. Without any warning, it can Sem happen now. He nenhum says, alerta, in a ele diz, flash, em um in the flash, twinkling of an em um eye. abrir e fechar de No olhos, sign, no nenhum prerequisite, sinal, without warning. nenhum pré-requisito, Surprise event. nenhum alerta, um evento Sudden surpresa, um event. evento repentino. So, in a flash, Então, in the em twinkling um of an eye, flash, you see abrir in e the book of fechar 1 de olhos, Corinthians, o chapter livro de 15, 1 Coríntios 1 Corinthians 15, 15, if you read it with 1 me, Coríntios he 15, says se the você following. ler comigo, ele diz o Verse seguinte, 52, versículo 52. he says the following. Ele diz o seguinte, Verse 51, listen, I tell you a 51. mystery. Eis We que will vos not all digo um sleep, but we mistério, will nem all todos be transformed, dormiremos, be glorified, mas be seremos changed. todos transformados, Then 52, glorificados in a flash, e mudados. in the twinkling of an 52, em eye, um flash, at the last no trumpet. momento abrir e fechar de Can you olhos ao imagine? som da última trombeta. Você pode For the imaginar? trumpet will A sound and the dead will trombeta be raised soará e os imperishable, mortos and ressuscitarão we will be incorruptíveis changed. e nós seremos He talked about the transformados. glorification Ele I está saw just a falando few da days ago, glorificação que nós 14th vimos of May, poucos dias atrás, 14 2026. de maio de That 2026. happening of the Que rapture este is so sudden. acontecimento do arrebatamento é tão Without a repentino, sem alerta, The warning is sem being nenhum passed right aviso. now. O aviso está sendo dado The time agora. span in which it O happens, tempo, o when he espaço de arrives and the tempo, rapture quando happens, chegar o is tempo, o like the arrebatamento time required for acontece, light to travel é o about tempo the requerido speed para a of luz about viajar em 190,000 uma miles per velocidade second. Can you imagine? de 109 milhões de milhas You can only por prepare segundo. Você acha que você vai se preparar nesse tempo? Você In a só flash, pode in the se twinkling of an eye, preparar that the agora. amount of Em um time light piscar required de to hit olhos, your retina and é o bounce tempo back. da luz atingir sua retina e Those você who are doing fechar. physics, studying deeper Aqueles que physics, estudam física to calculate eles podem that. calcular esse tempo, é using nada. artificial Ou intelligence. inteligência artificial. And Ele he's está dizendo, é saying it's inacreditável, unbelievable. não dá tempo. It's É like como o the tempo time que a light luz travels, hit your demora para retina, come atingir back. a sua retina e voltar. Like 190,000 190 miles per second. mil milhas You por can't segundo. prepare. Então, The o time tempo para prepares se now. preparar é agora. You must Você prepare tem now. que se preparar agora. E se And if você you look olhar at a the narrative of the narrativa do rapture that we've read again and arrebatamento, again, que você vê vez após vez, in the book no of livro First, de 1 Tessalonicenses 4, no versículo brothers and 13, sisters, we do do not want you 13 to be ao ignorant about 14. those Irmãos e sleeping dead. irmãs, não queremos que vocês sejam ignorantes We a do not want you to respeito do live que without dormem na hope like the morte. rest of mankind who have no Nós hope. que não queremos que But for vocês us, we believe vivam that Jesus died com and a, rose again. That's your hope. com a esperança como aqueles que não têm esperança. He says Mas the se rapture of Cristo the morreu e church ressuscitou, então ele diz is que o what arrebatamento da cancels the igreja dread and the cruelty of death. é o que cancela o terror e a crueldade da morte. The resurrection A ressurreição is what é o que removed the sting of death. removeu o ferrão da morte. The sting of death O ferrão has da been morte destroyed foi destruído at rapture, no arrebatamento. by the rapture. Aleluia! Pelo arrebatamento. The victory of death, A Ukaliwake, vitória sobre a morte has been destroyed on that day.
a vitória da morte foi Therefore, destruída comfort naquele one dia. another Portanto, with this confortai-vos prophecy uns aos outros of com esta profecia May 14th, the de year 14 de maio do ano de 2026. 2026. Comfort one another with this. Confortai-vos uns aos outros Know com that he's isto. coming to rescue you. Saibam que You ele will está not fall into vindo the para te dispensation resgatar. of the beast. Você não vai cair dentro da going into glory. dispensação da besta. Você estará indo para a glória. God Almighty, O Deus Todo-Poderoso, when he was running quando ele the estava 69 weeks, conduzindo as 69 running the semanas, 69 weeks of Daniel, conduzindo he as did not include the 69 church there. semanas de Daniel, ele não incluiu a God igreja did lá. not include the church in the Deus 69 weeks não of Daniel. incluiu a igreja nas 69 semanas de Daniel. He did not. Ele não fez isto. And that's why Romans E é por chapter isso que 11, Romanos 25, capítulo 11, 32, he now says, 25 a when the 32, ele agora fullness diz: of the quando a number of Gentiles plenitude do número accomplished, dos then now gentios se revival in cumprir, Israel. então Israel agora will be saved. avivamento em Israel. Israel será Revelation salvo. 3:10, Apocalipse that he will now 3:10, remove you para que ele agora from the possa te scene, remover that da there may now cena, be revival. para que agora possa acontecer avivamento. Jeremiah chapter 30 verse 7. Jeremias The time of 37. Jacob's O trouble, the tempo da beast is angústia coming de Jacó, to a complete besta está God's vindo agenda. para cumprir a He's agenda coming to de accomplish Deus. Ele está vindo para the cumprir 70 weeks, the plan, as God's plan 70 that he semanas, set o out within plano 70 de weeks. Deus que We are ele dealing only with estabeleceu nas 69, 70 and right semanas. now we are in a Ele time where mudou there is no até a week being 69. counted. E One more deste week tempo falta, em Espanhol. em One diante more week não is teve waiting. mais uma semana, He's mas coming to falta ainda uma complete that semana. 70 weeks, Ele his está plan vindo for para cumprir redemption o of seu Israel, plano de to bring 70 Israel semanas back now para a to redenção de obedience, Israel, worshiping para the Messiah. trazer Israel à When Israel will obediência e à not commit adoração do transgression Messias, para que Israel To não perfect cometa righteousness, mais place them at the center of transgressão, God's a agenda on perfeita the earth. justiça, para que eles sejam o We're going to centro see that da very agenda shortly. de Deus na terra. Nós But you veremos understand isto how brevemente, mas vocês entendem How quão mighty. poderoso, quão grande. He says there is an hour Ele of diz testing que coming. tem uma hora de provação vindo. It will be a difficult time. Será um tempo difícil. When we come back, I would Quando want really to look voltarmos, at now, eu to delve a realmente little bit more quero lidar um pouco now mais into agora, the entrar dispensation of that na beast dispensação when he daquela comes. besta quando Because ele I am vier, essentially porque eu announcing estou essencialmente the anunciando coming of the a Messiah. vinda The do kingdom of God is Messias, coming. que o reino de When he Deus takes está the church, it vindo. will be only Quando 7 ele years. leva a igreja, And then haverá the somente millennial 7 age anos, arrives. então a era The milenar millennial reign chega. arrives. O The reign reino of the milenar Christ, the chega. reign of O reino peace. de Cristo, o reino da The paz. kingdom of O God, the reino bridging de kingdom, Deus, when the o Messiah reino reigns que é until uma he hands it ponte over até que ele now vai to the reinar, eternal state. até que ele possa This is entregar serious, agora para o estado very eterno. serious. Muito sério, muito sério. And so, we Então, will see the pre-kingdom nós judgment of veremos Israel, o juízo pré de that Israel, Israel may rise once para more que Israel to be at the se center of God's levante divine agenda mais on uma the earth vez in para the ser millennial o reign. centro da agenda de Deus no milênio na But I'm terra. announcing to you that Mas eu prepare. estou anunciando para vocês que Be careful, there are two preparem-se. congregations in the Cuidado, há duas And today he has congregações na defined to you igreja. very clearly the E church hoje I saw ele going up. definiu para vocês muito claramente a igreja que eu vi subindo. When he shows me the Quando ele rapture me of the church, mostra the o Messiah coming, arrebatamento da igreja, o Messias vindo, taking the glorified levando church. a igreja Then now you glorificada. understand what he's saying. Então agora Prepare. vocês entendam o que ele está dizendo. Prepare. Preparem-se, preparem-se, Prepare. preparem-se. The king is coming. O rei The end está of the vindo. church age is right O here, final about da era happening. da igreja está bem aqui, prestes a And he says acontecer. the rapture E ele diz, o arrebatamento will happen so suddenly vai as a acontecer shock. tão repentinamente And como um destruction choque. will also befall the E a earth suddenly, because I've seen destruição the beast também come out. sobrevirá à It's coming terra out of the sea. repentinamente, porque eu já vi a besta saindo do And he mar. says when he arrives, E ele nobody diz, will quando ele escape. chegar, ninguém vai escapar. He's called the Antichrist. He will Ele be chama de o revealed. anticristo, ele será revelado. And he comes with E ele satanic vem power. com poder Satanic satânico, authority, autoridade satanic satânica, trono satanic satânico, reign. satânico reino. Very serious, blessed people. Muito sério, povo When we come abençoado. back and then we can Quando advance the voltarmos, conversation. Thank então you. podemos avançar The a Messiah is coming. conversa. Thank you. Toda Rabá. Obrigado, o Messias está vindo. Boker Obrigado. Toda Rabá, Boker Tov.